Então, pessoal, dando continuidade aí nessa segunda parte da aula sobre o período colonial, falando agora sobre a insatisfação da população brasileira durante o período colonial, insatisfação da cobrança de impostos, né, da derrama, etc. Contestamento da dominação portuguesa. Além disso, a restrição ao comércio de produtos brasileiros com outros reinos também dificultava o crescimento econômico da colônia. A insatisfação com a metrópole portuguesa podia ser percebida tanto entre os membros da elite colonial quanto entre a população desfavorecida, entre as quais a falta de alimento também acontecia. Esse quadro deu origem a alguns movimentos que contestaram a dominação portuguesa. Vamos ver quais foram esses movimentos, pelo menos os principais. Movimentos emancipacionistas. No final do século XVIII e no início do século XIX, movimentos como a Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798, evidenciaram o desejo de parte significativa da população colonial pelo fim do domínio português. Nessa imagem, a gente pode analisar aí a questão da Conjuração Mineira, né, sendo Tiradentes, né, nessa imagem julgado pelos seus atos. A Conjuração Mineira, ou também conhecida como Inconfidência e Inconfidência Mineira, foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, no Brasil. Em 1789, grupos da elite econômica e intelectuais passaram a reunir em Vila Rica, atual Ouro Preto, na região de Minas Gerais, para conspirar contra o domínio colonial. Esse movimento ficou conhecido como Conjuração Mineira. Essa conspiração aí foi devido àquele processo da derrama, certo? O povo estava bastante descontente, entre outros motivos, né? Os conjurados pretendiam fundar uma universidade em Vila Rica, promover o desenvolvimento econômico da região e conquistar o perdão de todas as dívidas com a coroa. Alguns desejavam o fim da escravidão, muitos, por serem donos de escravos, no entanto, defendiam sua continuidade. O principal objetivo da Conjuração Mineira era tornar Minas Gerais uma república independente. O levante, marcado para ocorrer no dia da derrama, não se concretizou. Um dos conjurados, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os companheiros em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Esse delator, Joaquim Silvério dos Reis, então foi ocupado pela coroa descobrir todo o processo. Os revoltosos foram presos, alguns foram obrigados a deixar a colônia. O único condenado que pagou por todos e com a morte, foi Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele era militar de baixa patente e membro de uma família empobrecida. Mesmo tendo sido frustrado, esse movimento contribuiu para um novo horizonte político na colônia. Então, pessoal, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter popular que ocorreu em Salvador, na Bahia, em 1798. Para quem não sabe, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Em 1549, nessa linha do tempo ao lado aí, a gente pode ver isso aí. Em 1549, Salvador, Bahia. Depois, 1763, Rio de Janeiro. E 1960, Brasília. Entre seus líderes e adeptos havia pequenos comerciantes, artesãos, soldados, mulatos, negros, libertos e escravizados, além de alguns brancos mais abastardos. Então, os representantes dessa conjuração baiana eram realmente as pessoas de baixa classe da época. Originou-se em 1763, quando se iniciou um processo de declínio político e econômico decorrente da transferência da sede do governo colonial de Salvador para o Rio de Janeiro.
A Conjuração Baiana, para quem não sabe, foi uma revolta de caráter separatista e popular que ocorreu na Bahia em 1798. Seus principais objetivos eram o fim do pacto colonial com Portugal, a implantação da República, a liberdade comercial no mercado interno e externo, e a liberdade e igualdade entre as pessoas. Eram favoráveis à abolição da escravidão. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. A situação agravou-se a partir de 1790 com a alta dos preços, principalmente dos gêneros alimentícios. Neste período, teve início a Guerra da Independência do Haiti, um conflito em que extensas plantações de cana-de-açúcar foram destruídas, levando à queda da produção antilhana e à valorização do açúcar aqui no Brasil. A recuperação dos lucros com açúcar, após anos de baixas sucessivas nos preços, levou os proprietários da Bahia a ampliar o cultivo da cana e a reduzir as plantações de alimentos. Assim, a carestia e a escassez de alimento, associadas às más condições de vida de grande parte da população, criaram em Salvador um ambiente propício para a revolta. Então, pessoal, em agosto de 1798, os revoltosos passaram a divulgar ideias contrárias ao governo português. O que eles fizeram? Eles passaram então a fixar panfletos espalhados durante a conjuração. Eles pregavam esses panfletos em casas, igrejas e locais públicos de Salvador, que eram manuscritos direcionados ao povo baiano. Nesses panfletos, a população era convocada a lutar pelo fim do domínio português na Bahia, pela implantação de um regime republicano, pelo fim da escravidão e pela liberdade de comércio e pelo aumento de salários. A ousadia dos revoltosos foi duramente reprimida pela coroa. As consequências foram severas. Com a ajuda de delatores, as investigações levaram os principais envolvidos à prisão. As condenações recaíram sobre negros e mulatos, que eram o elo mais fraco da corrente, que foram punidos com rigor. 4 deles foram condenados à morte, executados e esquartejados, para dar exemplo aos demais.